Jesus, em tua fidelidade eu me abrigo, e debaixo de tuas asas fico tranquilo. Sei que nada nem ninguém pode nos separar do teu amor. Para ti, ó Rei meu, não há saber que estás comigo, me faz andar sobre a tempestade, e assim venço a fúria do inimigo. Jesus, em tua fidelidade eu me abrigo, e debaixo de tuas asas fico tranquilo. Sei que nada e ninguém pode nos separar do teu amor. Para ti, ó Rei meu, não há impossível. Saber que estás comigo me faz andar sobre a tempestade, e assim venço a fúria do inimigo. Muito mais que vencedor, muito mais que uma vitória. A minha porção em ti é ser filho. Muito mais que vencedor, muito mais que uma vitória. A porção em ti é ser filho. Abba, Pai, aleluia. Na tua mesa grande porção. Abba, Pai, aleluia. Sou mais, muito mais que vencedor. Abba, Pai, aleluia. Na tua mesa grande porção. Abba, Pai, aleluia. Sou mais, muito mais que vencedor. Sou mais, muito mais que vencedor. Sou mais, muito mais que vencedor. A paz do Senhor Jesus. Estamos mais uma noite para adorar o Senhor com a sua presença. Embora nós sabemos que é um período que cultuamos diferente, mas estamos com a nossa comunhão no Altíssimo como corpo de Cristo, né? E hoje a palavra do Senhor vai falar contigo. Eu tenho certeza que Deus vai estar atendendo a tua necessidade. Amém? Hoje a gente vai ouvir nosso irmão Ezra, que vai trazer a palavra de Jesus. Que Deus abençoe. Tenha um bom culto. Irmãos, estamos aqui novamente para estar dando sequência, para estar dando continuidade na palavra de Deus, para a gente não deixar de ouvir a palavra de Deus, o que Deus tem para nós. Antes de mais nada, quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que a paz de Cristo reine na vida e no lar de cada um. Que essa mensagem possa dar esperança, dar mais ânimo, possa trazer um renovo na sua alma e no seu espírito, e também na sua vida. Irmãos, estamos vivendo momentos difíceis, momentos aí novos, é uma novidade, isso que está acontecendo. Quando que poderíamos imaginar estarmos fazendo uma transmissão
dessa maneira, uma transmissão online, sem estar com a nossa igreja aqui, com todos os irmãos, com aqueles abraços calorosos que nós sempre temos, podendo estar junto, poder sentir mesmo aqui. Não poderíamos imaginar uma situação dessa, um cenário desse. Mas, infelizmente, ou talvez felizmente, essas coisas estão acontecendo. E por que eu digo felizmente? Porque o nosso Senhor Jesus, Ele já nos havia avisado sobre essas coisas. Ele já tinha falado pra gente, na sua palavra, Ele já tinha falado que essas coisas aconteceriam. Mas Ele também falou que isso ainda não seria o fim, seria o princípio. Mas, irmãos, isso é motivo de alegria porque é a palavra de Deus, é a promessa de Cristo se cumprindo na nossa vida, se cumprindo nesses tempos. Irmãos, confesso a vocês que não é fácil, eu diria que é mais difícil falar na frente de uma câmera assim do que falar para toda a igreja cheia, né? Falar para todos, poder estar olhando nos olhos de cada irmão e transmitindo uma palavra de fé. Mas o Espírito Santo vai estar conduzindo, ele vai estar fazendo isso. Eu confio em Deus e confio no teu Santo Espírito. Agradeço grandemente a Deus por essa rica oportunidade de estar falando da tua palavra. Irmãos, todos estamos vendo aí todas as coisas que estão acontecendo no mundo, toda essa novidade, né? Ter que ficar em casa, ter que evitar contato, e tudo isso, né? Nos deixa cheio, em alguns momentos podem trazer algumas dúvidas, né? Muitos neste momento podem estar questionando a existência de Deus, a providência de Deus. Tenho certeza que muitos estão aí falando, cadê Deus nessa hora, né? Por que Deus está permitindo todas essas coisas? Por que todo esse sofrimento? Mas mais uma vez, irmãos, como eu falei no início, Jesus já havia prometido isso. Jesus havia dito isso para nós. E posso dizer aí, não sei vocês, mas eu mesmo não imaginava essas coisas. A gente vê, a gente lê, a gente fica assim, isso vai, né? A palavra de Deus está falando que vai acontecer, mas quando realmente aconteceu, como está acontecendo, a gente se assusta. É natural, algo que eu sempre digo, é a nossa limitação humana. Somos limitados. Por mais que nós lemos e em várias pregações, em vários momentos em que a gente ouve a mensagem de que Jesus vai voltar, de todas as promessas que Jesus falou a respeito do fim dos tempos, a gente na hora lá, nossa, todas essas coisas vão acontecer. Mas a verdade é que a gente nunca imaginou assim como seria mesmo. E se acontecesse? Está acontecendo. Ainda não é o fim, como Jesus falou, mas são o princípio das dores, o princípio do fim. Mas nós não vamos entrar nesse mérito, não vamos entrar nesses detalhes. Hoje, o Espírito Santo de Deus, ele me incomodou com uma palavra, com uma pergunta, que já fiz em outras oportunidades que Deus me deu de estar pregando a sua palavra. Ele me trouxe novamente essa pergunta. É uma pergunta simples. E a pergunta é: você acredita em Jesus? Você acredita em Jesus? Olha que pergunta simples, né? Existem muitas pessoas ao redor do mundo, no Brasil e ao redor do mundo, que acreditam em Deus, mas não acreditam em Jesus. Elas acreditam em Deus, mas não acreditam em Jesus. Muitas delas acreditam que Jesus, ele foi um bom homem. Jesus, ele foi um profeta. Jesus, ele foi um homem comum, por assim se dizer, mas com alguns atributos de profeta, né? E não que ele tenha sido o Filho de Deus. Mas, irmãos, vamos
Vamos voltar à pergunta. Você acredita em Jesus? Se a resposta para essa pergunta for sim, então lhes faço outras 3 perguntas. Por que você acredita em Jesus? O que significa Jesus para você? E o que você espera de Jesus? Vamos lá. Se você acredita em Jesus, eu te faço outras 3 perguntas. Por que você acredita em Jesus? O que você espera de Jesus? E o que significa Jesus para você? Guarde essas 3 perguntas que nós vamos falar delas um pouquinho mais para frente. Jesus disse: "Tende bom ânimo, eu venci o mundo." Olha o que Jesus disse. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. E eu me pergunto, por quê? E pergunto a vocês também. Por que Jesus afirmou isso? O que é isso? Vencer o mundo. Por que a gente tem que vencer o mundo? O que Jesus quis dizer com isso? Eu venci o mundo. Quer dizer que a gente estamos aqui, viemos para este plano, vivemos neste plano para vencer? E agora eu pergunto novamente, uma nova pergunta. O que seria vencer? O que seria vencer o mundo, este mundo? O que seria uma expressão comum entre nós os homens, o ser humano? Vencer na vida. Eu quero vencer na vida. O que seria isso? Bom, a gente pode pensar em algumas coisas. Vencer o mundo, para alguns pode ser sinônimo, né? Já pensando numa vida adulta, né? Pode ser ter um bom emprego, com um bom cargo, uma boa posição na empresa, com um ótimo salário, né? Quem não gostaria de ter isso, né? Ter um bom trabalho, com uma boa posição, um bom salário, um excelente salário, um salário gordo. Quem não gostaria disso, né? Realmente, não dá para negar. Pensando na natureza humana, isso seria excelente. Mas, falando também sobre isso, e eu sei que existem no meio de nós, empresários, né? Pessoas que têm empresa, mas qual o propósito do seu negócio, da sua empresa? Qual o propósito em ganhar tanto dinheiro, em ter tanto dinheiro, em ganhar mais, em adquirir mais, possuir mais? Qual que é o propósito disso? Para que isso? Irmãos, eu me lembro, algumas pessoas que passaram na minha vida já me disseram: Wesley, eu preciso ter mais dinheiro, eu preciso ganhar mais, eu tenho que ter mais, eu quero mais dinheiro, eu quero mais. Já ouvi isso diversas vezes, de várias pessoas. E em alguns momentos eu tive a oportunidade de perguntar para essas pessoas: por que você quer ter mais dinheiro? Por que ganhar mais? Por que ter mais dinheiro? Por quê? E aí eu perguntei, eu questionei essas pessoas. Eu questionei essas pessoas do por que ganhar mais, né? Para que ter mais dinheiro? Por que você quer ter tanto mais dinheiro? Tudo bem, eu entendo que talvez essas pessoas estivessem com o salário no limite ali, um valor, estourando o orçamento, ou às vezes até não dando conta do orçamento. Tudo bem, eu até entendo. Mas, irmãos, o que me chama a atenção é que em algumas oportunidades, quando eu fiz essa pergunta, quando eu questionei o porquê de ter mais dinheiro, o porquê de querer mais dinheiro, muitas dessas pessoas ficaram sem resposta.
Ou afirmaram novamente: ah, porque eu quero ter mais dinheiro. Ou seja, a resposta ficou vaga. Ou seja, quer ter mais dinheiro porque não sabe nem o porquê. Não sabe nem o propósito de querer ter mais dinheiro. Então eu pergunto a vocês, irmãos, para que querer ter mais? Reflita nisso. Pense do porquê você faz o que você faz. Há pouco tempo, recentemente, na onde eu trabalho, um dos diretores, a diretora, veio com esse questionamento, principalmente para a liderança, perguntando sobre o propósito da função de cada um. O que cada um esperava com da sua função, das suas atividades. E, lógico, né, dentro de uma empresa, na famosa rádio peão, às vezes parece um negócio assim, o que essa pessoa está querendo com uma pergunta dessa? O que isso vai mudar a minha vida? Mas, irmãos, essa pergunta simples sobre propósito pode nos dizer muitas coisas, porque faz a gente refletir em tudo o que a gente faz, não só no trabalho, mas na nossa vida. O que a gente espera? O que a gente quer? Como a gente quer estar daqui a um ano? Uma pergunta que aconteceu quando eu estava na faculdade, que um professor fez, ele perguntou: o que vocês esperam para daqui 5 anos? 5 anos é um médio prazo. Mas é importante a gente se perguntar onde queremos estar daqui a um determinado período de tempo. Não necessariamente 1 ano, 5 anos, 10 anos. Mas é importante a gente traçar metas e, principalmente, ter propósitos nessas metas. Mas, voltando a falar da afirmação de Cristo, que ele venceu o mundo, voltando a falar sobre vencer o mundo, né? Para algumas outras pessoas, vencer o mundo, né? Ser feliz neste mundo, a gente pode atrelar uma coisa a outra, né? Vencer no mundo me traz felicidade. Vencer pode me trazer felicidade. E nesse mundo globalizado, esse mundo em que a comunicação está cada vez mais rápida, onde, como estamos utilizando aqui hoje, a tecnologia para estar transmitindo a palavra de Deus, a gente tem algo que virou toda essa mudança tecnológica, todo esse avanço tecnológico, principalmente na comunicação, ela trouxe junto com ela, eu diria que não tem tanto tempo assim, não sei dizer quanto tempo existe essa profissão, a qual eu vou falar para vocês, mas eu sei que ela não é tão velha assim. Os famosos digital influencer, o influenciador digital. Temos inúmeros influenciadores, inúmeros youtubers, né, falando de inúmeros assuntos, inúmeras coisas, né? E essa profissão que eu respeito, os tempos mudaram, mas essa profissão traz uma situação, uma nova situação da pergunta que eu fiz agora. O que seria vencer no mundo? E em alguns casos, quero deixar isso bem claro para os irmãos, em alguns casos, essas pessoas, vencer para essas pessoas, não só nelas, mas eu estou trazendo esse exemplo, né, dos influenciadores digitais, é o status, ter mais seguidores, ser mais conhecido, em alguns casos, infelizmente, ser adorado por um público. Que um público possa estar ali, sempre falando deles, comentando, aclamando eles.
infelizmente, quando alguns desses caem, quando a sua popularidade cai, vem uma avalanche também junto. É como um efeito dominó, em que cai uma pedra ali do dominó e começa a cair tudo. O mundo dessas pessoas desmorona. Mas eu não quero entrar nesses detalhes. Porque a única coisa que eu quero dizer, meus irmãos, é alguns exemplos do que seria vencer esse mundo, do que seria ser feliz nesse mundo. Outra coisa que pode trazer felicidade, algo um pouco mais simples, algo mais, diria que acontece mais naturalmente, né, para muitas pessoas, que seria crescer ali, encontrar uma pessoa, casar, ter filhos, se dedicar a esses filhos, dar a eles uma boa alimentação, conseguir suprir as necessidades ali de educação, né? Dar uma boa educação. E olha que interessante. Irmãos, eu ainda não sou pai, mas eu acredito que o desejo de todo pai é que o seu filho vença na vida. É que o seu filhos, sejam felizes. Acredito que esse seja o maior desejo, porque eu sempre vi esse desejo nos meus pais. Apesar de, na adolescência, a gente ser bem rebelde, né, e não enxergar isso, depois que a gente cresce e amadurece, a gente percebe que tudo que eles fizeram lá atrás foi com esse propósito. Tudo que eles mais queriam, tudo que eles mais querem, é que nós vençamos na vida, é que sejamos felizes. E olha que interessante, novamente, esse ciclo agora se renova, porque, como eu falei, não é uma unanimidade, né? Cada pessoa tem o seu modo de viver, cada pessoa acredita no seu modo de felicidade, mas de modo geral, de maneira geral, a maioria das pessoas buscam isso, buscam crescer, encontrar uma outra pessoa, casar, ter filhos e, como eu falei, o ciclo se renova. Fazer com que os filhos sejam felizes. E isso vai se renovando, vai se renovando. Claro, como eu falei, o mundo vai mudando. Com a tecnologia avançando, novas coisas, novos desejos vêm junto com isso. Como eu citei um exemplo, uma profissão que jamais poderia existir há 20, vamos por aí, uns 50 anos atrás. A gente não imaginaria uma pessoa influenciando outras por um meio digital. Poderíamos imaginar que isso seria uma profissão? E é uma profissão. Mas tudo bem. A gente volta a falar agora do capítulo 16. Eu citei o capítulo 16 em seu verso 33, quando Jesus disse que venceu o mundo, né? Porém, só um minuto, irmãos. Porém, no capítulo 16, no início dele, Jesus ele fala sobre... Ele basicamente está falando um pouco já está comentando ali com os seus discípulos sobre a sua partida. E junto com isso, ele está ali também falando sobre algo que ele ia deixar para a gente. Claro, quando eu digo ia, é porque estou mencionando a palavra lá, naquele tempo, quando ele estava falando com os seus discípulos. Ele prometeu nos deixar o Consolador. Ele prometeu deixar conosco o Espírito Santo de Deus, ao qual iria nos ensinar
iria nos corrigir, iria estar conosco todos os dias da nossa vida aqui, para nos mostrar o caminho, para nos mostrar o que nós iríamos, como nós iríamos dizer, como iríamos agir, para que nós nunca esquecêssemos a palavra, as palavras da qual Ele nos ensinou, da qual tanto Jesus nos falou. E a gente vê aqui nos 4 evangelhos, né, a passagem de Cristo aqui na terra. E mais para frente, meus irmãos, ele ia nos dizer, né, que um pouco mais para frente, no verso 16, no capítulo 16, perdão, ele ia estar falando para os seus discípulos que ele iria partir e que nessa sua partida seria um momento de dificuldade para os discípulos. Os discípulos sofreriam. Os discípulos iriam se entristecer. Por quê? Porque coisas ruins iriam acontecer. Como este momento que nós estamos vivendo aí, é um momento difícil. Mas o que eu achei interessante no capítulo 16 foi um exemplo que Cristo deu. Uma comparação que ele fez. Essa comparação não cabe muito a mim, né? Pois eu sou um homem. Isso vai mais para as mulheres. Mas no versículo 21, ele compara esse momento da partida dele e o retorno dele, o momento da partida como tristeza e o momento do seu retorno como alegria. Ele faz uma comparação ao nascimento de um bebê. No momento do nascimento, ali naquela situação em que uma mulher está para dar à luz a um bebê, agora eu posso falar apenas do que eu ouço, já ouvi de muitas mulheres, né? Inclusive da minha mãe falando, né, disso. Eu sofri muito, né? Muitas mulheres dizem isso. Nós homens não podemos falar isso. Isso é mais das mulheres. Mas do tanto que nós já ouvimos, imaginamos que o negócio deve ser muito doloroso, muito difícil mesmo, né? Então Jesus ele traz essa comparação. Ele fala que, semelhante à mulher que quando está para dar à luz, ela sofre dores, ela agoniza ali, é difícil, mas quando o bebê nasce, quando o bebê vem à vida, quando o bebê vem a este mundo, e esse bebê é entregue aos braços daquela mãe, a alegria que toma todo o ser daquela mulher, não dá para explicar. É inexplicável. É uma alegria inexplicável. Não tem outra palavra que possa resumir isso. Então Jesus ele está falando, a minha partida vai ser triste para vocês. Porque ele estava falando para os discípulos, né? Vocês estão acostumados aqui, né? Tem a mim o tempo todo. Estou aqui falando das coisas do alto. Jesus dizendo, claro. Estou aqui fazendo maravilhas. Tantas coisas. E a partida de Cristo, com certeza, ia trazer tristeza para os discípulos. Por causa desse costume que eles estavam. Não leve a mal essa palavra, mas dessa comodidade de ter Cristo. Era cômodo. Por que não seria cômodo ter Cristo ali fazendo grandes maravilhas, estando ao lado deles o tempo todo, curando, libertando, fazendo inúmeras coisas? É muito bom, né? Então a partida de Cristo com certeza traria tristeza. Mas Cristo falou, calma, eu vou voltar. Eu estou indo, mas eu vou voltar. E outra coisa, calma, que neste período em que eu fui, em que eu estou indo, que eu não estarei mais aqui presente com vocês, eu vou deixar o Consolador. Eu vou deixar o Espírito Santo, para que possa cuidar de vocês,
Não à toa ele chamou o Espírito Santo, a gente vê na palavra de Deus o Espírito Santo sendo chamado de Consolador. Ele nos consola, ele cuida da gente. Mas não é só nos momentos difíceis, não é só para um consolo. O Espírito Santo, ele está aqui para os momentos de alegria também. A gente não pode esquecer dele nos momentos de alegria, nos momentos de conquista, porque senão a gente pode se perder. Em momentos de alegria, de conquista, é fácil da gente colocar Deus de lado, é fácil a gente colocar Cristo de lado, fica muito mais fácil para a gente esquecer do Espírito Santo e não pedir orientação para Ele. Não pedir aquilo que Jesus falou que Ele ia fazer, Ele ia nos ensinar, nos mostrar o caminho que devemos seguir. Fica mais fácil, porque as bênçãos, muitas bênçãos, ofuscam a nossa vista. Eu não estou falando dessa vista carnal. Eu estou falando da visão espiritual. É por isso que eu creio que os momentos mais difíceis da nossa vida é o momento em que Deus está nos ensinando. Deus está permitindo isso para que a gente possa crescer, para que a gente possa se aprofundar no entendimento, na verdade da Tua palavra, na verdade que é Cristo. É um momento em que a gente precisa buscar mais, acabamos sendo forçados a buscar uma saída. O momento difícil nos faz buscar uma saída, a querer mudar aquela situação. E como que a gente muda essa situação? Eu digo, irmãos, Cristo muda a sua situação. Não estou falando para você que sua vida vai ser, quando você aceita a Cristo, quando você aceita Jesus como seu Salvador, que acabou o problema. Agora é só bênção, é só alegria. Não. Vamos ter aflições. Como está dizendo no verso 33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Cristo está falando. Cristo está nos animando, nos exortando a ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Quando Ele diz isso, mais uma vez a gente volta à pergunta: o que Cristo quis dizer com isso? Irmãos, no momento em que Ele estava dizendo, e depois, quando Ele disse isso, antes, como eu falei para os irmãos, Ele disse que Ele estava falando um pouco de sua partida. Então, quando Ele fala que Ele venceu o mundo, Ele está dizendo: eu estou indo de volta para o Pai. Eu estou voltando ao Pai. Então, quando Ele diz que venceu o mundo, nada mais, nada menos, Ele está falando assim: esse mundo aqui não me pertence. O que me pertence é o reino, é os céus, é o Pai. Então, quando Ele fala que venceu, Ele está falando que Ele está voltando para um Pai, para o Pai. E agora, irmãos, eu volto para vocês aquelas 3 perguntas que eu fiz inicialmente. As 3 perguntas. Por que você acredita em Jesus? O que Jesus significa para você? E o que você espera de Jesus? Bom, eu tenho a minha resposta para essa pergunta. Eu resumo ela em uma única palavra. Uma única. Para as 3. Salvação. Salvação. Por que eu acredito em Jesus? Porque Ele me salva. O que Jesus significa para mim? Salvação. O que eu espero de Jesus? Salvação. Salvação. A gente vê que temos a palavra em João 3,17, diz que
Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quando eu olho para Cristo, aliás, quando eu olho para aquela cruz, quando eu leio a passagem que mostra todo o sofrimento de Cristo antes de chegar, durante aquela pregação na cruz, ali aquele sofrimento de Cristo. Claro, não posso negar, quando eu assisti um filme de Cristo, os filmes em que mostra aquela cena, todo aquele sofrimento, eu fico pensando, por que Deus fez isso com o seu próprio Filho? E olha, irmãos, Deus fez isso, Deus entregou o seu Filho, não para nos condenar, mas para que a gente pudesse ser salvo. Então a resposta para aquelas 3 perguntas que eu fiz, eu fiz só 3, mas nesse mesmo tema, podem ter inúmeras perguntas. Mas dessas 3, que o Espírito Santo falou comigo, e que eu compartilho com os irmãos hoje, é salvação. Glória a Deus pela palavra que ouvimos, né? E também, irmãos, queremos compartilhar a nossa necessidade, porque nós estamos atendendo pessoas que têm nos procurado com área alimentícia. E nós sabemos o estado que o Brasil hoje se encontra, né? E é difícil atender, mas se juntarmos no corpo, nós vamos atender essas pessoas. Entre em contato conosco, qualquer tipo de doação na área alimentícia para atender essas pessoas. Que Deus abençoe. Nós temos um coração do Senhor renovado em suas promessas. Que Deus abençoe e tenha uma boa noite.